Fala nerds e fala coders! Chega mais que hoje o assunto se trata de novidade do .NET 6, Minimal APIs. Você já ouviu falar sobre Minimal APIs, o novo conceito que a Microsoft está trazendo para o mercado de tecnologia? Não? Então fique por dentro que esse vídeo está recheado de novidade. A gente vai aprender de maneira simples como criar uma API com .NET. Então, se você não é inscrito ainda no canal, Nerdzola, vai lá, se inscreva no canal, já deixa esse like reservado, porque tem muito conteúdo que está por vir através desse vídeo. Então eu vou rodar a vinheta e volto já. Estamos de volta, nerds e coders, para falar o que é o Minimal APIs. Minimal APIs são, no português, APIs mínimas, que são arquitetadas para a criação de APIs com mínimo de dependências. Isso mesmo, nerd. Isso foi lançado em novembro deste ano com a versão do .NET 6. E a Microsoft garante que você construindo uma API com mínimo de dependências possíveis, ela é bem mais performática do jeito antigo que era feito no .NET. Olha que maneiro. Então, vamos ver mais uns detalhes no código para mostrar como era antes e como está sendo feita agora com o conceito de Minimal APIs. Bora lá para o Visual Studio. Até mais. Bom, nerd, estou aqui no Visual Studio 2022 para demonstrar a criação, de um projeto Minimal API, tá? Então o minimal, a palavra já fala que é um mínimo em português, que significa simplesmente que você contém os componentes essenciais e necessários para a construção da sua API, tá? Então é uma nova abordagem, tá, nerd, para construir essas APIs de maneira totalmente simples, tirando toda aquela estrutura complexa que o MVC oferece, E que estrutura é essa que a gente já conhece? É exatamente essa aqui, A gente tem as controllers, Se a gente for analisar aqui, as controllers, elas herdam de controller base, Aqui eu tenho meus actions results, Como o HTTP method get, como o HTTP method post, O put e o delete. Legal. E uma API mínima, Daniel, como que seria, construída, Então, ela só vai ter exatamente a classe Programming. Mas como assim, Daniel? Porque na API que a gente está acostumado a criar, ela tem Startup, Aqui o Startup é a classe onde eu starto a minha aplicação usando as minhas configurações, onde eu faço o registro da minha injeção de dependência, Então eu registro os meus repositórios dentro do Startup, eu registro via injeção o DB Context, o contexto do meu banco de dados, adiciono o Swagger, as minhas controllers, tudo via serviço, Então eu tenho o meu startup, que é onde eu faço toda a minha configuração da minha aplicação, Bom, e o Program, Daniel? O Program, ele tem como objetivo de criar um host builder, onde ele inicializa a minha aplicação, Então a gente consegue ter noção de várias camadas. Então nesse projetinho aqui eu estou usando o Entity, tá? Framework. Tenho as minhas classes de domínio separadas e tudo mais, Tenho o meu repositório referente a Customer, tá? E depois a gente vai rodar essa API para você entender o CRUDzinho, que foi montado dos endpoints, tá? E bom, e o minimal, que é o mais interessante aqui do vídeo, Como que eu construo? Bom, o minimal, apesar de
ele usar o mínimo de componentes, né, você consegue fazer uma API com 3 linhas de código. E isso vem do .NET 6. Então, se eu dar um var app, recebo web application ponto create builder, certo? Passo os argumentos ponto build. O que eu estou fazendo aqui, tá? Eu estou inicializando uma aplicação web a partir do nosso console application, tá? Depois eu vou fazer o que? Um mapeamento da minha rota, né? Então eu vou criar uma rota de HTTP method get, tá? A minha rota vai ser barra minimum, só para vírgula um arrow function aqui, né? E depois que eu faço um mapeamento da minha rota, né? Eu faço a execução, né, da minha aplicação. App run. É legal, né? Então aí a gente vai rodar essa API, né, que é o mínimo, né? E se a gente colocar a rota barra minimum, né, de acordo com que a gente fez a rota do get, ele vai trazer o retorno dela, que é uma string que eu coloquei exatamente aqui. Então olha que simples, né? Com 3 linhas de código a gente consegue construir uma API, né? Então é o novo jeito que a Microsoft começa a evoluir o jeito de construção de APIs, né? É uma nova abordagem. Não é que você deve seguir dessa forma, mas a gente vai ver o ganho de fazer um minimum, tá? E a gente vai comparar como era antes e como é hoje, e quais delas sobressaem em questão de performance. Então vamos lá. Então eu criei exatamente uma API aqui com 3 linhas de código, tá? Bom, Daniel, mas se eu fosse converter um projeto, daria? Dá. Eu tenho um API aqui de customer, tá? Que ele segue todo o conceito daquela construção de controllers, que herda de controller base e tudo mais, né? Se a gente for olhar aqui na controller, é como toda controller existe, né? Eu herdo de controller base, eu tenho as minhas rotas aqui, né? Get customer, o get all customer e tudo mais. Se a gente abrir o Swagger, tá aqui, entendeu? Simples, né? E essa aplicação aqui, ela faz uma conexão com o banco de dados via SQL Server, tá? Então, se eu for olhar aqui no app sets, eu tenho minha connection string aqui. E como vocês podem notar, eu tenho minha connection string do meu banco e eu vou acessar ele, né? Esse banco aqui, ele tá no Docker, tá? Em um container. Então, eu vou abrir o container, tá? Vou startar aqui, tá? Startei o SQL. Se eu ver aqui, tá rodando meu SQL, certo? Tá? Então vamos fazer um teste aqui, né? Vamos abrir aqui o banco e fazer um select. Conectou. Banco de dados. Tá aqui minha tabela. E vamos dar um F5.
Bom, eu tenho 408 linhas aqui, né? E eu tenho os registros de nome do cliente, o produto que ele comprou, o tipo de pagamento, a data de criação, a data de modificação e se ele está ativo no banco ou não, tá? Então vamos minimizar aqui, né? E vamos falar exatamente de minimal, tá? Então, como a gente pode ver, a gente tem a controller, tem o app-sets aqui, acessando a minha base de dados e tudo mais. Bom, mas se eu quisesse converter essa API aqui para mínimo, eu consigo? Consegue, né? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a conversão desse cara. E como que vai fazer a conversão dele, tá? É bem simples. Então, a primeira coisa que a gente vai pegar é o nosso Programming, tá? Abri o Programming aqui, né? Eu já apaguei o que a gente já tinha feito, né? E eu vou fazer o var builder, né? Recebo web application ponto create builder args. Beleza? E aqui eu vou começar a fazer o que? Eu vou pegar a minha connect string, né? No caso aqui, meu app-sets, já coloquei a minha connection string, tá? Pra gente não perder muito tempo, tá? Então vamos lá. Connect string builder ponto configuration. E aí eu vou pegar a minha conexão com banco de dados, né? Meu connection string, que é onde eu vou pegar essa string de conexão, né? E vou injetar via injeção de dependência, tá? Então aí a gente vai dar o builder ponto service ponto add context, db context, certo? O db context eu tenho que passar uma classe de contexto de banco de dados, né? Então a minha aplicação ela tem uma classe de contexto de banco de dados, que é o application db context, certo? Então a gente vai copiar essa classe, jogar aqui, certo? Importa as bibliotecas, né, do Entity Framework, beleza? E aqui eu passo exatamente o mapeamento da minha tabela, né? Então eu tenho um mapeamento aqui, né? Se a gente for olhar aqui, eu tenho, vou copiar aqui. Deixa eu colocar aqui. E aí falta o domínio da minha aplicação, né? Que é o customer. Então eu vou copiar também aqui. E falta o base entity. Beleza? Então tem a modelagem, tem o db context, então db context vou colocar aqui, certo? Options. Arrow function use SQL server. E aí eu passo a minha connection string. Beleza? E aí eu vou fazer o que? Eu vou pegar o meu repositório, né? Eu tenho um repositório aqui na minha aplicação, chama Customer Repository, tá? Então eu vou pegar esse cara aqui. Ele tem o contrato dele aqui, né? E é interface. Então tem aqui.
Mas como eu estou usando só o program, não faz sentido eu colocar a herança, né, da minha abstração do meu contrato. Então vamos lá. Tiro essa interface que não vai ser utilizada, né? E beleza. Eu tenho o meu repositório aqui. Tá? Só vou modificar aqui o meu repositório no delete, tá? Então eu vou passar um ID ao invés de passar o objeto interno. E aqui eu vou fazer exatamente buscar o meu customer através do get. E aí passo o ID. Esse get vou dar uma renomeada também. Vou colocar get by ID, né? Pra gente ter um melhor entendimento. Beleza? Então meu repositório está criado. Eu vou fazer o quê? Vou colocar a injeção de dependência. No meu repository, tá? add transiente, tá? Beleza? E vou adicionar também, né? Builder service.add endpoints API Explorer, tá? Vou adicionar também o Swagger, né? .service.add Swagger. E aqui eu vou dar um app builder.build. Aqui eu vou usar um if falando se o app estiver usando desenvolvimento, né? Use Swagger app.use Swagger UI. Beleza? E dou um app.use HTTPS, né? Eu quero usar HTTPS. E aqui vem a brincadeira das criações, né, dos mapeamentos das minhas rotas, né? Então eu vou mapear a primeira rota minha, né? App get customers from services attribute customer repository arrow function aqui customers ponto get all, certo? Ponto with name. E aí eu vou dar um nome de get all customers. Legal, né? Então é a primeira rota minha, né? Então faltou aqui de eu dar o run, né? Como eu havia explicado. E vamos rodar esse carinha aqui, tá?
Então, try. Deu 200. E retornou todos os meus registros na base de dados. Então, ele pegou tudo referente a customer, né? Bom, Daniel, legal, bacana. Então, a gente for notar aqui, olha o quanto que a gente economizou de recurso, né? Se a gente for ver na controller, a gente tem... Cadê a controller aqui? A gente tem um monte de coisa que a gente usa, né? A gente usa o padrão de rota do MVC, né? Que é o ASP.NET MVC. A gente usa o controller Bazer, né? Que também é do MVC. Então, é toda aquela estrutura complexa do MVC. A gente deixa de utilizar, né? A gente utiliza o próprio abordagem do minimum, né? De eu poder usar o mínimo de recurso para a criação dessa API, tá? Bom, vamos fazer o resto das rotas, tá? Então eu vou mapear aqui outro get. Vou copiar aqui que é mais fácil, né? Então vamos lá. Customer barra ID, tá? Passo aqui um int ID, tá? E aqui dou um var customer repository ponto get by ID e retorno, né, o customer. Se não for nulo, né, o objeto. Se não for nulo, eu retorno results ponto ok customer. Se não, results ponto not found. Beleza? Então, se o meu objeto for nulo, for diferente de nulo, né? Se não for nulo, né? Não é diferente. Se o meu customer não for nulo, né? Eu retorno o results ok com o objeto lá dentro de retorno. Se não, eu dou um results not found. Então eu falo que eu não encontrei, né, o customer com esse ID. Legal, né? E aqui eu dou um get by ID customer. Beleza? Vou rodar de novo e a gente vai ver a criação, né, o mapeamento dessa rota aqui. Então, se eu passar 2 aqui, ele vai trazer, né, os dados do meu cliente. Que o meu cliente é o Renato Groff, por exemplo. Então, a gente tem o tipo de pagamento, né, que foi boleto, o produto que ele comprou foi o curso K6, né, o ID dele é 2, a data de criação, a data de modificação e se ele está ativo na base ou não. Então a gente tem duas rotas aqui e olha como foi fácil você converter uma API que já existe para minimal, né? Então a gente deixa de ter a caseirança de controle base, né, que o próprio MVC oferece, e a gente usa somente o mínimo para a criação de um recurso, né, de uma API. Então vamos lá. Vou copiar aqui que é mais fácil, né? E aí a gente vai fazer as rotas, né? O mapeamento das rotas de post, né? Beleza? E aí o post, eu vou tirar esse ID. Customer. Beleza?
E aí eu vou chamar meu repositório aqui, né? Ponto create não, search customer, beleza? E aí dou muda aqui, né? Results ponto ok ou create ponto create. E aí chama a rota de customers passando o ID lá. Customer.id. Beleza? Aqui é search customer. Então vamos testar lá. E a gente tem a nossa rota, né, que a gente mapeou para post. Então se eu dar um try aqui, tirar esse ID aqui, né? Colocar um nome de Daniel Jesus. Comprou um curso de .NET. E o tipo de pagamento, boleto Casas Bahia. Opa, deu um save aqui. Executa. E criou, né? Deu 201, criou e meu ID é 302. Vamos consultar aqui. E retornou. Ele salvou na base, né? Então, vamos, né, fazer a rota de o mapeamento do put, né, e o mapeamento do delete, tá? Do put, eu vou dar um map put, beleza? Customers, mesma coisa, né? E aqui eu dou um update, certo? E aqui eu dou um OK. Beleza? Então vamos rodar aqui, ver se a minha rota de put tá funcionando, né? E aí a gente vê certinho. Deixa eu ver aqui se aqui ó. Antes de rodar eu ia colocar update. Tem que colocar um nome diferente. Beleza? Start a minha aplicação. E aqui tem o put. Então 202, né? Tá ativo. Daniel Gomes, né? Quero alterar. Produto é curso de .NET Core, né? E pagamento cartão. Então ele tem que atualizar o meu registro que já está na base, tá? Então ele atualizou. Se a gente for buscar aqui o meu ID, ele traz as informações do meu cliente que foi atualizado o registro dele. Beleza? Então o put já está terminado, né? E agora falta somente o mapeamento do delete, né? Da nossa rota que vai deletar o nosso usuário. Map delete. Vou passar o ID dele. Certo? Delete.
Aqui eu dou um delete customer e rodo, tá? Vamos testar aqui, né? 3002. Usuário 3002 foi removido com sucesso na base de dados. Vamos pesquisar se ele tá lá ainda. Não. Deu 404. Tá? Então, como a gente pode notar, já não existe mais, né, o meu registro na base de dados. Beleza? Então aqui a gente já fez a nossa conversão, né, de uma API que existe toda aquela estrutura que a gente já conhece para um minimal, né? E a gente pode ver aqui, olha o quão eu utilizei para montar, né, para converter uma API do padrão de MVC que a gente conhece para usar a nova abordagem de minimal, né? Muito bacana, né? Então eu faço toda a parte aqui de construção de API, né, usando o mínimo de componentes que eu necessito para a criação dessa API, tá? Bom, bacana, Daniel. E agora, vamos fazer um teste de performance e ver exatamente, né, como que o mínimo se comporta e como a nossa API com toda aquela estrutura de MVC que a gente já conhece funciona em questões de performance. Quem é mais performático, né? Então vamos lá. Então, se eu rodar os dois swaggers aqui, né? Então esse aqui é a minha API lá com toda aquela estrutura de MVC que a gente já conhece, né? Como eu havia falado. Então vamos testar aqui. Ele trouxe as informações. É a mesma coisa aqui. Ele trouxe as informações também. E agora, qual que é o mais rápido, Daniel? Vamos fazer um teste? Então eu criei aqui um projetinho, né, de performance, tá? Em console application mesmo, utilizando um pacote chamado NBumper, tá? O NBumper, tá? Para aqueles que não conhecem, é uma library, tá? Que faz load test, né? Os testes de carga, né? E a gente pode usar tanto o HTTP e tanto o MongoDB. No nosso caso, a gente vai usar requisições HTTP, tá? A gente não vai entrar a fundo sobre essa library, tá? Depois eu faço um conteúdo bacana para vocês referente a isso. Mas a gente vai ver exatamente qual será a performance de cada um, tá? Então, no próprio Programming aqui, eu criei meus steps, tá? E o que esses steps vão fazer aqui, né? Esse método createStep. Esse createStep, né, ele vai fazer uma requisição do meu endpoint que eu quero testar. Então, nesse caso aqui, a gente está testando somente um endpoint de cada API, tá? Que é o getCustomer, né? Passando o ID. Né? Então, eu quero sempre o usuário 2. Né? Então, ele vai fazer as requisições. E aqui eu monto o meu cenário, que é o Create Scenery. Que é esse cara aqui. Então, eu passo o nome do meu cenário, né? O step, né, que eu quero, a quantidade de usuários, né, que a gente bate simultaneamente, né, e o tempo, né, de duração desses testes. Então eu quero de 60 segundos, que dá equivalente a 1 minuto, tá? Simples, né? E aqui eu registro meus cenários, né? Tanto o old e tanto o minimum. E assim eu consigo tirar uma métrica.
Bom, como é que eu rodo esse cara? Eu vou abrir a pastinha do projeto aqui, né? Vou abrir o CMD e dar um .NET Run, tracinho C, em modo release. E aqui ele já vai começar a execução dos nossos testes, né? Tanto batendo no endpoint do Minimal API e tanto da API que a gente já conhece com a estrutura do MVC. Então vamos aguardar, né, o resultado aqui, enquanto ele vai fazendo as requisições daquela rota específica que eu coloquei. Bom, como a gente pode notar aqui, né, a gente tem um número bem interessante aqui, né? Então a gente tem o total de requisições aqui, né? Nenhuma falha, né? Que a gente pode notar aqui. E a gente fez aqui 12.000 e 4.049 requisições. E olha qual a diferença aqui, né? Aqui fez 12.000, 6.303. Ele fez a mais de requisições durante uma duração de 1 minuto. E nenhuma falha também. E olha que interessante, né? Apesar, né, ele tem um mínimo menor do load, a média também é menor e fez muito mais requisições que a API com a estrutura de MVC, né? A máxima 33 e aqui deu 32, né? E a gente vê que as métricas não mentem, né? Então a gente vê que realmente o Minimal API ela é bem mais rápida, né, do que aquela estrutura toda de MVC, né? Então realmente a gente está usando o mínimo de componentes para a criação da API e isso ajuda na performance, né? Isso já vem absurdamente comprovado que a Microsoft melhorou pra caramba fazendo uma nova abordagem como essa. E imagine você jogando um Minimum com um gRPC, né? Será que vai dar bom? Né? Pode ser que dá melhor ainda. Mas só o Minimum a gente já impressiona pelos números que a gente tem visto aqui, tá? Bom, nerds, chegou o momento de falarmos sobre os benefícios do Minimal API. O primeiro deles é fácil de começar, né? Não tenha dúvidas que ele é bem mais fácil de você construir do que uma API normal. Bom, ele reduz toda aquela complexidade na criação de uma API. E terceiro é a performance, né? Ele é muito mais performático que toda aquela estrutura que a gente conhece de uma API normal, tá? E por último, ele não possui controllers, que isso ajuda muito, né? Imagine cada criação de controller, o quanto que ela herda, o quanto que ela usa de dependência do própria estrutura do MVC. E isso favorece até na performance da nossa aplicação. Então, esses são os benefícios que o Minimal API oferece para você, desenvolvedor, dev, né, coder ou nerd. E
Espero que você tenha gostado desse vídeo e me ajude com um like, né? Um like maroto, que isso faz a gente chegar a mais e mais devs que querem aprender sobre programação. E até mais.